Olá, eu sou a Aline Guimarães, faço parte do projeto Redemoinhos de Dança e também faço parte do núcleo de danças afro-brasileiras na Escola Estadual de Dança Leni Argento. O vídeo de hoje é para explicar um pouco sobre a sabedoria griot e como que ela está presente na dança. Para começar a explicar sobre esse assunto, eu faço primeiro uma pergunta. Quem conta a história? Bom, para a gente começar a responder essa pergunta, a gente tem que voltar um pouco no passado, principalmente e especificamente na cultura africana, onde existia e existe até hoje a sabedoria griot. A sabedoria griot é um conjunto de histórias, de vivências, de conhecimentos sobre um determinado povo, uma determinada comunidade. Essa comunidade, ela elege uma pessoa, uma figura, normalmente de uma pessoa mais velha, um idoso, e esse idoso ele vai ficar responsável por guardar a cultura, guardar a história desse povo no seu ori, na sua memória, na sua cabeça. E essa pessoa é conhecida como mestre griot, ou griote se for uma mulher. A origem dessa palavra ela é um pouco confusa. Muitas pessoas falam que ela é de origem africana, mas também há quem diga que ela é de origem francesa. E quando ela chegou aqui no Brasil, ela sofreu um processo de aportuguesamento, ou seja, é uma história bem misturada e ninguém sabe exatamente qual é a origem verdadeira dela. Mas voltando ao mestre griot, essa pessoa, ela funciona como uma espécie de biblioteca, uma espécie de arquivo público dessa comunidade. E é através da oralidade que esse mestre griot vai estar expondo essa história para as pessoas que vivem nessa comunidade. Na cultura africana, tem duas figuras bastante importantes, que são a criança e o idoso. A criança vem nesse estado justamente de descoberta, de escuta, e o idoso vem justamente nessa imagem do contador de histórias. Então, a oralidade, ela não está muito preocupada se ela está falando corretamente as palavras, se eu estou de acordo com as normas gramaticais de fala, não está preocupada com isso, ela está preocupada em contar a história na sua essência. E quando o contador de histórias, esse mestre griot, ele conta uma história, ele também cria novas camadas para essa história, ele pode criar mais histórias dentro dessa história. Então, a oralidade está muito ligada com essa questão da criatividade. Enquanto o contador de histórias conta, ele também cria. É um contador e um criador de histórias. Bom, mas o tema do nosso vídeo é sabedoria griot na dança. Mas onde é que a dança entra aí? Bom, a dança, ela entra aí como um dos elementos da sabedoria griot, da pedagogia griot. Existe nela a música, a poesia, os conselheiros, que são responsáveis por aconselhar o povo dessa comunidade, e a dança, presente nesses elementos da sabedoria griot. Mas como assim a dança? A dança, ela é memória, o corpo é memória, é história. O nosso corpo, ele é repleto de cicatrizes, de relevos, de linhas que podem contar uma história. A história de quem veio antes de mim e a história de quem provavelmente virá depois. E a história também do contexto onde eu vivo, né? A dança, ela também está muito ligada à oralidade, pois é através dela que ela é ensinada. O processo de ensinar a dança, ela está muito ligada ao diálogo, à fala, a essa troca através das palavras, através da fala, e principalmente com o corpo também. A gente está muito acostumado a pensar que
a dança não fala nada, sabe? A dança não fala com palavras, mas ela conta uma história. Ela conta com gestos, com energia corporal, com movimentos. E aí a gente tem alguns exemplos. O maior deles, que eu acho que foram os africanos escravizados, que quando eles foram trazidos para cá, para o Brasil, eles utilizavam a dança como uma ferramenta de manter a sua cultura viva. Eles dançavam para expressar sua dor, eles dançavam para expressar suas alegrias, eles dançavam para cultuar seus orixás, eles dançavam para contar a história do povo, do seu lugar de origem, do seu nascimento, das suas vidas, das suas famílias. Era através da dança que eles contavam essa história. Tem um exemplo também muito bom de uma mestra griot, que é a Mercedes Batista. Ela foi uma coreógrafa, bailarina, começou sua carreira na dança com o balé, mas percebeu depois que a sua dança também contava uma história, uma história mais ancestral. E aí ela foi uma das principais personalidades que trouxeram essa questão da dança afro-brasileira e está aí inspirando cada vez mais novas pessoas a dançarem a sua origem, os seus ancestrais. Temos também outro exemplo muito bom de mestres griots. A escola de dança, ela tem muitos professores, e os professores, eles ensinam a dança através dessa oralidade. Existem os professores de dança afro, existem os professores de dança contemporânea, existem os professores de balé, de danças folclóricas, de danças urbanas, de dança para melhor idade. Ou seja, eles estão contando a nossa história, eles estão ajudando e fazendo com que a gente entenda e aprenda a contar a nossa história através da dança, que é a nossa arte, né? A arte que a gente trabalha. E um exemplo também não está ligado à dança, mas um exemplo muito bom de um outro mestre griot é o Júlio Romão. Júlio Romão, ele foi um artista piauiense, ele foi um poeta, escritor, jornalista, e ele era piauiense, ele bem aqui perto da gente, contava as histórias, era muito acessível e contava essas histórias normalmente para as pessoas que estavam dispostas a escutar. Eu acho que vocês lembram da pergunta que eu fiz no início? Quem conta a história? Então, eu acho que para a gente começar a responder essa pergunta, a gente precisa escutar mais quem está contando a nossa história e tentar saber quem é que está contando de fato a nossa história. Será que é a gente? Será que eu que estou contando a minha história? Será que a pessoa do lado está contando a história dela? Quem está contando a história do lugar onde a gente vive? E como essa história está sendo contada? Essa é a principal questão que eu trago. E eu acho que a gente precisa entender e perceber com todos os nossos sentidos, olhos, nariz, boca, ouvidos principalmente, escutar quem está contando a nossa história. Então, para a gente responder essa pergunta, eu trago ainda mais questionamentos de como é possível a gente compreender a nossa história através da dança. Que história da dança também a gente está contando? É um bom questionamento, eu espero que vocês pensem um pouco. Na sabedoria griot, na cultura africana, existe a imagem, um símbolo, que é a sankofa. A sankofa, ela é um pássaro que tem o pescoço, ele olha para trás e pega o alimento atrás dele.
E é uma metáfora para a gente pensar em como chegar nessa história, em como dançar a nossa história, porque a gente precisa olhar para o passado para a gente entender a nossa história e poder trilhar o futuro e viver o presente. Então, a minha proposição é essa, que a gente alerte todos os nossos sentidos para que a gente possa dançar a nossa história e contar essa história para várias pessoas, para quem vem depois da gente, para quem está do nosso lado e principalmente para a gente conhecer quem viveu antes da gente, né? Quem veio antes da gente, que fez a gente estar presente aqui hoje, né? Então, para finalizar, vamos revisar. O que é a sabedoria griot? Sabedoria griot é um conjunto de vivências, de conhecimentos, de histórias sobre um determinado povo, uma determinada comunidade. A comunidade elege uma figura, que é o mestre griot, que ele é responsável por guardar a cultura desse povo e compartilhar. E como que a gente pode fazer isso com a dança? Contando a nossa história através dos nossos movimentos. E importante também, não é só contar, é entender, é saber o que aconteceu. E a gente precisa escutar para isso acontecer, né? Deixar os nossos ouvidos bem abertos, nossos poros bem sensíveis, bem abertos para a gente tentar compreender a nossa história. E obrigada pelo espaço, muito obrigada e boas danças para todos nós. Axé!